Olá, alunos, tudo bem? Eu sou Eliane, a sua professora de Geografia. E hoje, nessa aula, nós estaremos falando sobre o conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Lembrando que a Geografia, ela é o estudo da Terra, o significado da palavra Geografia. Geo, terra, grafia, estudo. Mas nós não estudamos só a Terra. Lembrando disso, que geografia é uma ciência que estuda o homem no espaço geográfico. E para isso, nós vamos ver alguém. O senhor habitante da Terra. E segundo o médico, aí ele tem um probleminha. O problema dele é capitalismo. E é o nosso problema. Nós vamos falar sobre capitalismo e socialismo. Ok? Nós estamos inseridos neste sistema. Isso é importante. Nós vivemos em um sistema onde as regras são de uma sociedade capitalista. E aí nós temos um desenho, um raio-x, com alguns cifrões. No final dessa aula, a gente vai entender por que esses cifrões estão aí. Ok, pessoal? Foi só uma brincadeira. O capitalismo, ele é um sistema, mas não simplesmente um sistema financeiro. Ele perpassa por outras áreas do nosso dia a dia, pela cultura, pela política. Já repararam que o presidente fala alguma coisa numa entrevista, o empresário não gosta, o dólar vai lá em cima. Isso tudo mostra o quanto que o capitalismo está entranhado na política, na cultura, no dia a dia das sociedades. Tranquilo aí, pessoal? Isso nós precisamos de entender. Por quê? Por falar de cultura, isso é muito sério. No sistema capitalista, nós vamos ver para frente que o capitalismo ele busca o lucro. Então, enquanto cidadãos conscientes do seu papel e da sua importância, nós não podemos deixar que essa cultura consumista nos leve a cada dia gastar. Pode gastar, então vamos gastar, vamos consumir. Porque isso gera um problema. Lembra que eu falei? A geografia é uma ciência. Ela estuda a interação do homem no espaço geográfico. E toda produção, ela tem uma sequência. No início, gasta-se a matéria-prima. No final, gera lixo. Então, no início e no final, você está afetando o meio ambiente. E no meio está ali você, o consumidor. Se for consciente, vai estar ajudando o nosso meio ambiente. Então, muito cuidado, porque o capitalismo, ele perpassa pela cultura. E o objetivo dele dentro da cultura é tornar você cada vez mais consumista. E nós observamos que de uma geração para outra, eu tenho algumas décadas na frente de vocês, hein? Observo isso. Então, o que acontece? Nós percebemos que cada geração é mais consumista. Faça uma pesquisa. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós, quantas roupas eles tinham na idade de vocês? Quantas roupas para sair? Quantos pares de sapatos? Outra coisa,
Tente fazer um inventário com a sua mãe do que ela comprou no seu enxoval quando você nasceu. E se tiver alguma vizinha que está grávida, pelo WhatsApp, não vá na casa dela, hein? Por favor, fique em casa. Pelo WhatsApp, faça uma pesquisa do tamanho do enxoval que ela está fazendo hoje. Você vai ver que a cada momento se acham mais coisas para comprar. Por que, Eliane? Simples. O capitalismo vive do lucro. Então, ele tem por obrigação nos fazer ser consumistas. Quanto mais eu vou consumir, mais lucro eu vou gerar para o capitalista, para o empresário. Então, através da cultura, o capitalismo nos ensina a sermos consumistas, porque isso gera lucro para alguém. Esse é o objetivo do capitalismo. Ok? Vamos continuar com a nossa aula? O nosso sistema, então, que nós estamos inseridos, é o capitalismo. E como eu disse, o principal objetivo do capitalista é o lucro. Como que você sabe disso, Eliane? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Digamos que você ganhou um dinheiro, você vai montar uma empresa. Você vai querer ter prejuízo? O objetivo de quem monta uma empresa é ter lucro. Esse é o objetivo do capitalismo, lucrar. Ok? E aí? É uma sociedade que tem classes. Porque se tem o empresário, tem o empregado. Ok? Tem o burguês e o proletário. Tranquilo isso aí, pessoal? A eterna luta de classes. Patrão, empregado. Se você teve o dinheiro, abriu uma empresa, você é o dono. É sua empresa. Eu não pude abrir a empresa, vou trabalhar para você. Certinho isso? Então, nós temos o capitalismo que busca o lucro. E ele é uma sociedade de classes. Como é essa economia? Já pensou nisso? É uma economia de mercado, certo? Nós podemos observar o seguinte, é fácil para você entender o que é uma economia de mercado. É uma economia que é determinada pela lei da oferta e da procura. Por exemplo, álcool em gel hoje virou ouro. Muita procura, muita necessidade, o preço dele foi lá nas alturas. E isso é o que acontece na lei de oferta e da procura, ou numa economia de mercado. É uma economia que tem altos e baixos. Outro exemplo, a gasolina. As pessoas ficaram em casa, passaram a andar menos. O que aconteceu? A gasolina abaixou. Eu estou gostando disso. Isso é muito sério. Então, essa é uma economia de mercado. Se tem muita procura, o preço sobe. Se não tem procura, o preço abaixa. Em dezembro, as pessoas vão às lojas, compram, vão dar presentes. Aí, quando chega o janeiro, Valadarense para a praia. Não é assim? E aí, o que acontece? Nós saímos, o lojista tem que vender. A empresa tem que gerar lucros. O que ele faz? Promoções. Certo? Então, nós aprendemos que o capitalismo é uma sociedade, é um sistema financeiro que busca o lucro, que tem classes, burguês e proletário, patrão e empregado,
é uma economia de mercado, certo? E ainda tem propriedade privada. É meu, tem dono. Se você vai usar, você tem que me pedir. Não é assim? Alguém pode chegar e tomar sua caneta sem te pedir? Não. É privado. Então, uma sociedade de classes tem patrão, empregado, é uma economia regida pela lei da oferta e da procura, e tem propriedade privada. Aí está faltando só uma coisa para fechar isso aí. O que é? Eu não tenho dinheiro para montar uma empresa, então eu vou trabalhar para alguém. A minha força de trabalho não é mais minha, porque eu vendi. Então, o que eu tenho agora? Um salário no final do mês. Que é a eterna luta das classes. O patrão fala, estou pagando muito. O empregado fala, não chega no final do mês. É a eterna luta de classes. Entenderam isso? Antes do sistema, de estarmos inseridos nesse sistema, o artesão, ele era o dono da sua mão de obra. Ele, do início ao fim da produção do produto, ele era quem fazia. Vamos pensar hoje em uma fábrica de costura de roupas. Alguém corta as pernas da calça. O outro corta o cós. O outro corta o bolso. O outro lava o tecido, tinge. Um não sabe o que o outro faz. Nenhum deles sabe fazer uma calça. Eu sei cortar o cós. Eu sei fazer o bolso. Isso foi uma maneira que o burguês, que o empresário encontrou para diminuir o preço da mão de obra. Porque ele dividiu o trabalho. Agora eu estou fazendo algo que eu não sei o que é o final. Então, eu estou vendendo a minha força de trabalho por um salário, que não tem nada a ver com o preço final da mercadoria. Ok? E o capitalismo, ele é um sistema que teve algumas fases. Vamos ver essas fases? A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Nós observamos que nos primórdios das civilizações, as civilizações eram basicamente rural. O sistema feudal, lembra da história? O homem vivia do campo, basicamente uma economia de subsistência. Você trabalha para sobreviver. Ele não tinha o objetivo lucrar com o resultado da sua lavoura. Ele tinha o objetivo a sobrevivência. No sistema feudal, o que acontecia? O excedente da produção da lavoura era trocado. E esse escambo, esse primeiro comércio, que era um escambo, ele passou a crescer e passou a haver a necessidade da moeda, e esse comércio foi crescendo. E assim, o capitalismo foi entrando nessa sociedade feudal, desestruturando o sistema vigente e passando a vigorar, a ser o sistema principal. Então, o sistema capitalismo comercial. Eu até coloquei uma foto aí, das primeiras chegadas dos europeus no nosso continente.
do nosso lado aqui do Brasil. Então, aqui nós já temos um comércio que ia além mar. Já é grande. E esse comércio acumulou riquezas e financiou a Revolução Industrial, que deu origem ao capitalismo industrial. Ok? Aí nós colocamos aqui foto das primeiras indústrias. Então, lembrando, o comércio acumulou riquezas, gerou riquezas, acumulou, financiou a Revolução Industrial, que deu origem ao capital industrial. E olha, graças a Deus, sou feliz de viver nesse tempo, porque eu não gostaria de viver no passado e ter que viajar, por exemplo, em um automóvel, que não era um automóvel, era uma carroça, era uma charrete, a, no muito, 16 quilômetros por hora. Esse negócio é muito complicado. Concordam comigo? Mas vamos lá que o capitalismo tem mais fases, ok? E esse capitalismo industrial, ele gerou mais riquezas. E a acumulação de bens foi maior ainda, a ponto de gerar o capitalismo financeiro. E no capitalismo financeiro, nós temos algumas características interessantes. Porque agora, o capital já não precisa mais estar presente, ele é volátil. No capitalismo financeiro, o dinheiro passou a ser de plástico. O cartão. Nós já temos até a moeda digital. Mudou. Agora, a empresa, a fábrica, o grupo, o conglomerado, as ações dele estão na Bolsa de Valores, que está muito ligado à questão política. Dá uma crise política num país, fecha o dia numa crise política no Oriente, a Bolsa de Valores do Ocidente já abre em queda. Isso é ser capital volátil. O capital gira o mundo e você não vê. Alguém dorme rico e acorda pobre. Comprou as ações de uma empresa por X, no outro dia ela é menos N. Invenção minha, tá? Mas é isso aí. Mas dentro do capitalismo financeiro, ainda tem uma outra característica muito séria. Que no capitalismo comercial acumulou bens. No capitalismo industrial também, apesar de que aumentou a acumulação. No capitalismo financeiro, nós temos a centralização dos bens. O que é isso, Eliane? É simples. Cerca de 80% da riqueza de todo o planeta está nas mãos de menos de 10% da população. Se você avaliar isso, é algo terrível. A diferença entre ricos e pobres, ela é gigantesca. E isso é uma característica desse sistema que nós estamos inseridos. E outra coisa muito séria, no seu livro didático, você não vai encontrar ainda a quarta fase do capitalismo. Porém, eu trouxe para vocês, porque desde a década de 80, os cientistas já estão falando nesta fase, que é o capitalismo informacial. É a informação. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você.
o estudo hoje é muito importante. A informação hoje faz girar o mundo. Quem não tem informação é naturalmente excluído, fica fora. Então, estudar, ler, assistir os jornais, se inteirar dos assuntos, usar a internet, não só as redes sociais, para saber dos mexericos, né? Da fofoca, da turma, dos bafões. Não! Usa para isso também. Todo mundo usa, inclusive a professora que vos fala. Mas use principalmente para adquirir conhecimento, porque isso hoje vale ouro. O capital do conhecimento seu vale ouro. Se você não valorizar os seus estudos, isso quer dizer que você está jogando ouro fora. Isso é sério. Pensa nisso, tá bom? Então, as 4 fases do capitalismo: comercial, industrial, financeiro e o informacial. Ok? Mesmo não estando no livro didático, eu quis colocar para vocês, porque isso é de muita importância. E nós falamos do capitalismo, é necessário falar daquele que vem contrapor ao capitalismo. No século XVIII, quando o capitalismo comercial financiou e deu origem à Revolução Industrial, os pensadores, os políticos da época, eles iraram, eles se revoltaram, porque perceberam que havia muita exploração do homem pelo homem. Então, eles começaram a pensar uma nova sociedade, certo? Um outro sistema. O socialismo, então, vem surgir nos fins do século XVIII, início do século XIX, com o objetivo de contrapor, derrubar o capitalismo. Tá certo? E em 1917, nós temos a primeira revolução, que é a chamada Revolução Russa. A partir daí, essas lutas continuaram, e depois nós temos a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas se unem debaixo da bandeira da Rússia e tornam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Ok? Então, capitalismo é o sistema que nós estamos inseridos. Socialismo é o pensamento, é o sistema que veio contrapor ao capitalismo. Então, vamos ver algumas das características desse socialismo. A primeira coisa, ele não busca o lucro. O socialismo não tem o cifrão aqui do lado. Lembra do outro slide? Porque ele não busca o lucro. Se ele não busca o lucro, ele é uma sociedade sem classes. Não tem patrão. Somos todos proletários. Somos todos trabalhadores. Ok? Ele não visa o lucro, ele visa o bem-estar social. Isso é uma sociedade perfeita. Não tem propriedade privada. Então, isso aqui é público. Não pertence a mim. A tua casa não é tua casa. Tá? Ali, ela passa a ser do Estado. A economia não é de mercado. O preço do álcool não sobe.
mas a gasolina também não abaixa. Planificada, olha, é uma economia que não tem altos e baixos. O governo vai estar no controle, o controle nas mãos do Estado. E aí vai uma perguntinha: quem controla o Estado? Então, olha bem, vai contrapor ao capitalismo. Não tem lucro, não tem classes, não tem propriedade privada, e aí, uma palavrinha que eles não devem usar, privatização, que é pegar um bem público e vendê-lo para o capital privado. No sistema socialista é o contrário. Eu vou pegar aquilo que é privado e torná-lo do Estado. Aí, não é privatização, é estatização. É o que acontece. Ao invés de ser privado, passa a ser do Estado. Todo o controle na mão do Estado. A crítica dos teóricos é exatamente que, ao criar essa sociedade perfeita, eles não mostraram como que ela ia ser alcançada. Isso é uma crítica dos estudiosos. Então, chamaram esse socialismo de socialismo utópico. Porque é uma outra questão também. Mesmo em Cuba, que hoje é socialista, mesmo na China, que hoje é socialista, a Rússia, que hoje não é mais o RSS, hoje é só Rússia, porque os países foram se desmembrando com o fim do socialismo. Tá? Por isso que no leste europeu a gente encontra alguns países com uns nomes que não são muito comuns. Azerbaijão, Quirguistão, Cazaquistão, alguns nomes que não são comuns no nosso dia a dia. Se eu falar de França, todo mundo já ouviu falar da França. Itália, tranquilo. Mas se eu falo Azerbaijão, não é um nome muito conhecido. Por quê? Esses países formavam a antiga URSS, que foi extinta e que hoje nós separados, nós temos a Rússia, certo? E todas as outras repúblicas que se desmembraram. Mesmo nesses países, essa sociedade, da maneira que está aqui, ela não aconteceu. Por isso, ele é chamado de socialismo utópico. E hoje, o cenário que esse socialismo surgiu foi aquilo que eu falei para vocês. A Revolução Industrial, uma exploração muito grande, quando as pessoas trabalhavam de 10 a 16 horas nas fábricas, com salários muito baixos. Eu não vou nem usar a expressão mínimo, que era muito baixo. E a exploração de mão de obra infantil era gigantesca. Para contrapor, para criticar toda essa busca do lucro, foi pensado o socialismo utópico. Hoje, nós temos o socialismo cristão, socialismo científico. Foram pensadas e foram feitas adaptações para se criar essa sociedade. Mas hoje, poucos países estão inseridos no sistema socialista. Ok? Lembrando, capitalismo busca o lucro, o socialismo, o bem-estar social. O capitalismo tem classes, o burguês e o proletário. O socialismo, todos são trabalhadores. No capitalismo, nós temos
a propriedade privada, no socialismo, tudo pertence ao Estado. Toda a administração está nas mãos do Estado, enquanto que no capitalismo, a economia é a economia de mercado. Ok? Ficou tranquilo as diferenças? Então, por favor, não esqueçam de acessar a plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Ai.